constância, paciência e uma confiança renovada no que é real em oposição a enganar-se deliberadamente. A realidade é que você pode ser um norte de consciência. Qualquer erro que tenha cometido, a respeito de quem você é temporário. A sua verdadeira identidade permaneceu intocada. Você nunca pecou contra ela ou a afetou de nenhuma maneira, apenas perdeu o contato com ela. O problema habitual de cada pessoa é a separação e nada mais. Assim sendo, qualquer caminho que queira mudá-lo precisa ter em mente que não há nenhum eu a ser modificado. Existem apenas máscaras que vestimos por um momento e depois jogamos fora. Se conseguir apreciar a si mesmo enquanto se livra da sua máscara predileta atual, estará vivendo perfeitamente no caminho da paz. Por que Deus deseja a guerra? Hoje estou impaciente e frustrado. Acabo de participar de um debate com 4 líderes religiosos no Larry King Live, mas eu não podia ver o rosto deles porque estavam todos nos Estados Unidos enquanto eu estava imobilizado em um estúdio apertado em Quito, Equador. Um bom lugar para não acreditar no que eu estava ouvindo. Nunca reinará a paz na terra enquanto o príncipe da paz não voltar, declarou no meu fone receptor uma voz que zumbia e trepidava. O Batista sulista. Somos todos pecadores. Deus sabe disso. Deus nos diz isso na revelação. Não podemos ter paz enquanto todos forem pecadores. O Batista sulista tinha muito mais a dizer a respeito do pecado. Agonizei enquanto esperava que ele terminasse. O zumbido seguinte parecia o de vespas zangadas. É absurdo colocar a culpa da guerra na religião, declarou monotonamente outra voz. As guerras religiosas mataram apenas uma fração do que assassinos ímpios como Hitler e Stalin mataram. Temos de ter a religião, caso contrário estaríamos matando uns aos outros o tempo todo. Esse era o apresentador do programa judeu de debates no rádio. Agonizei um pouco mais. O que estamos fazendo aqui? Comparando nossas ideias sobre um morticínio aceitável? Forcei o argumento de que a religião foi responsável por guerras ao longo de toda a história. Hitler não mencionava Deus com bastante frequência? As vespas ficaram realmente irritadas. Não e não. Sem religião, o mundo estaria em uma situação muito pior. E através de Deus que nos lembramos que devemos amar uns aos outros. Pais e mães. Maridos e mulheres. O afável padre católico. Toda aquela conversa do Batista sobre o pecado deve ter mexido com ele. Ele quer garantir que todos ouçam falar no amor de Cristo. Era triste perceber como parecia cansado, como se promover o amor não fosse dar certo, e ele soubesse disso. As vozes continuaram a vociferar e a minha única opção era agonizar porque depois de 5 minutos percebi que nenhum deles iria oferecer uma maneira de acabar com a guerra. Era deprimente. Todos estavam no programa basicamente por uma única razão: gritar, murmurar, argumentar, convencer, discursar e anunciar que a sua religião era a melhor de todas. O muçulmano, cuja voz era a mais silenciosa, ele sabia que desde o início estava a derrota teve de exercitar a paciência enquanto os outros praticamente ridicularizavam abertamente a sua fé de guerreiro. Não que ninguém fosse sacudi-lo. Nos piores momentos, ele estava certo da superioridade do Islã como os outros estavam daquilo que acreditavam. A última palavra foi deixada para o judeu apresentador do programa de debates, que estava sentindo uma explosão de camaradagem. Estão vendo? Somente nos Estados Unidos poderíamos nos sentar como amigos e conversar dessa maneira, visto que cada um de nós tem uma religião diferente. Mesmo? Ele parecia achar que a polícia teria interrompido as coisas na Suécia, na Holanda ou em algum outro viveiro de intolerância. Agora o programa acabou, e a moça bonita e sorridente da estação de televisão de Quito está retirando o meu fone receptor. Vou dar uma palestra em outro país amanhã, de modo que está na hora de ir para a cama. Caminho devagar pela cálida noite equatorial. Por que ficar irritado com o nosso mini conselho de fé? Não é como se Deus fosse se manifestar contra os nossos violentos conflitos na Terra. No entanto, parte da angústia da guerra provém da total incapacidade da religião de acabar com ela.
Toda religião ensina que matar é completamente errado. Não é possível amar a Deus sem amar e apreciar outros seres humanos. A religião existe para nos fazer enfrentar nossa violência e ganância, e depois para superar essas qualidades. Alguém disse certa vez estas belas palavras: a religião planta uma semente nas nossas feridas abertas, e dessa semente nascerá uma árvore da paz. O que torna ainda mais trágico o fato de a religião não fazer isso. No momento atual, a religião está justificadamente morta para milhões de pessoas. Elas frequentam a igreja devido aos rituais confortantes ou porque é a coisa certa a ser feita, mas há muito tempo compreenderam, como qualquer pessoa sensata faria, que as igrejas fazem pouco, ou nada, para acabar com o problema da guerra. Deus não parece se preocupar nem um pouco com o nosso profundo sofrimento. Ele foi reduzido a um avô distante e idoso que entrelaça as mãos, afastado do palco dos acontecimentos, enquanto seus filhos matam uns aos outros. No polêmico filme de Michael Moore, Fahrenheit 11 de setembro, a cena mais lancinante gira em torno de uma mãe em Flint, Michigan, que aparece inicialmente como partidária da guerra do Iraque. O apoio dela não se baseia na animosidade contra os árabes, e sim em um sentimento de moralidade. Ela ressalta que as pessoas da classe trabalhadora em cidades como Flint, que são cidades cuja população pertence basicamente à classe trabalhadora, sempre fazem o que é certo quando o assunto é patriotismo. É possível ler nos olhos dela as convicções de uma honrada frequentadora da igreja, republicana conservadora e defensora dos valores da família. Através de um doloroso golpe do destino, ela também se torna uma entre milhares de mães que perderam um filho em combate. O filho que ela sentiu orgulho de mandar para a guerra foi arrancado dela, e, quando voltamos a vê-la, a dor destruirá cada convicção que a levará a defender a guerra. Sem ser mais a patriota convicta, ela é hoje amarga com relação ao que percebe como mentiras e enganos que conduziram à invasão do Iraque. Ela se martiriza por causa do destino que levou uma vida inocente. Sofre devido ao ato anormal de uma mãe enterrar o filho quando deveria ser o contrário. Finalmente, nós a vemos em Washington, D.C., em uma conferência profissional. Na esperança de que uma visita à Casa Branca possa restaurar suas forças, ou pelo menos trazer-lhe algum consolo, ela encontra exatamente o oposto. A visão da Casa Branca faz com que tropece e a seguir desmorone cheia de dor, murmurando as tristes palavras: "Não imaginei que fosse ser tão difícil." Pense no que a religião fez a cada pessoa como ela. Convenceu-a de que a autoridade está sempre certa, que o dever da pessoa comum é se ajustar sem perguntas ou dúvidas. Ensinou-lhe que as pessoas que protestam contra a autoridade são mais erradas. Ela descreve explicitamente a repugnância que sentia com relação ao movimento contra a guerra. Ensinou-lhe que Deus está do lado de uma guerra virtuosa, o único tipo de guerra com que os Estados Unidos se envolvem. E o que a religião não ensinou a ela? Não lhe ensinou como enfrentar o lado mais sombrio da natureza humana para que ele pudesse ser transformado. Não a ensinou a pensar por si mesma nos assuntos espirituais. Não a ensinou a perdoar e tolerar os possíveis inimigos. Acima de tudo, não lhe ensinou a verdadeira natureza de Deus, pois a religião trai enormemente verdade quando retrata Deus como uma autoridade rígida com instintos militares e uma inclinação para o derramamento de sangue. Alguém poderá protestar dizendo que não conhece essa mulher e nunca esteve na igreja dela. No entanto, não é difícil ler nas entrelinhas. Ao presenciar o estado de dor, desamparo e confusão dela, considero inquestionável o fato de que a religião a desamparou. A religião colocou Deus do lado da guerra pelas seguintes razões: porque Deus apoia a guerra, a verdade precisa ser defendida. Atos profanos desonram a Deus e precisam ser punidos. A heresia é um crime que os verdadeiros crentes precisam reparar. A vingança é parte da natureza de Deus. Os seres humanos precisam lutar para encontrar Deus, até mesmo a ponto de lutarem na guerra. Deus não interfere nas questões humanas e não enviou nenhum sinal de que ia contra a guerra. Séculos atrás, em uma época de fé, todas essas razões teriam feito perfeitamente sentido. Hoje, contudo, são perturbadoras e falsas. Que pessoa sensata mataria porque hereges incrédulos não devem ter êxito?
É realmente aceitável o fato de que Deus rotularia apenas um dos lados de totalmente perverso, deixando claro para os fiéis que estão do lado desprovido de pecados? Ler a mente de Deus é um ato de arrogância, uma ilusão do ego. O fato óbvio de que Deus não interfere nos assuntos humanos torna impossível afirmar que seja a favor da guerra. Não se intromete porque as questões humanas são nossa responsabilidade. Ele transcende totalmente a guerra. A divindade nos permite ir por nossa conta para a guerra, o que, para aqueles que a desejam, indica uma aprovação tácita. O argumento de que a guerra faz parte de uma luta espiritual mais ampla é mais comum. Já o escutei ser expresso de uma forma fatalista, como prova de que o pecado é universal e conduz à violência. Como nascemos pecadores, estamos destinados a lutar até a redenção final. No entanto, encontramos o mesmo argumento em uma versão mais sutil da nova era. Alguns mestres espirituais descrevem a jornada em direção à iluminação como uma espécie de caminho interior. Todo grande progresso é alcançado através da luta contra obstáculos preparados pelo karma ou pelo ego. Não duvide do que estou dizendo. Ouvi certa vez um mestre dizer: o seu ego nunca desistirá enquanto você não combatê-lo até a morte. Creio, no entanto, que o motivo pelo qual a maioria das pessoas que adora a Deus está disposta a ir para a guerra é desejar evitar o mal. Esse é o argumento menos maléfico, e encontrou um modelo perfeito na Segunda Guerra Mundial, que é constantemente chamada de guerra virtuosa, porque ter permitido que os nazistas tivessem êxito nos seus planos para uma solução final teria sido um mal muito pior. O pacifismo era tratado como uma punição criminosa durante a guerra, e alguns moralistas argumentam que ser pacifista equivalia a assassinato, porque, quando não interrompemos o massacre em larga escala, nós o estamos aceitando. No entanto, as boas guerras não são uma desculpa aceitável para não acabar com a guerra. A morte de milhões de judeus surgiu depois de 2 décadas de um antissemitismo manifesto da parte de Hitler que nunca foi abordado por outros países. O conceito da guerra virtuosa é levantado por todo agressor e, se os perdedores de cada combate histórico tivessem vencido, inevitavelmente teriam afirmado estar cumprindo a vontade de Deus. Para cada argumento que transforma Deus em um defensor da guerra, existem contra-argumentos que soam igualmente convincentes e carregam um grande peso espiritual porque Deus é contra a guerra. A natureza de Deus é pacífica. Matar é pecado. A vida humana é sagrada. Deus abomina a violência contra a sua criação. A guerra atrai nossa natureza superior, a parte que está mais próxima de Deus. A guerra viola o pacto que torna iguais todos os filhos de Deus. Esses argumentos não impediram a guerra, mas sem dúvida aumentaram a sensação de que somos criaturas pecadoras e culpadas. Desse modo, a religião trai a sua missão para transformar a vontade de Deus na sua. Em vez de transformar a guerra em paz, a religião atazana a nossa consciência. A guerra virtuosa está do lado de Deus, mas isso não apaga o pecado do assassinato que a guerra inevitavelmente acarreta. Prometem-nos que Deus enviará os pecadores para o inferno, mas isso não é a mesma coisa que matar os assassinos? Por que Deus cometeria o mesmo pecado que está punindo? Existe aqui uma contradição embutida e nenhuma saída atraente. Você pode inventar uma lógica circular na qual os pecadores continuam a cometer assassinato e depois voltam-se para Deus pedindo perdão, um ciclo interminável, ou então pode conferir a Deus uma personalidade dividida, como foi criado para fazer, atribuindo a ele uma face de criação e amor, e outra de destruição e morte. O cisma entre Jeová e Cristo exibe essa tendência do tipo e o mesmo podemos dizer da ruptura entre Krishna e Shiva. O caminho da paz não afirma que Deus precisa ser um pacifista. O abismo entre o pacifista e o instigador da guerra pertence à nossa psicologia e não à natureza de Deus. A esquizofrenia divina pode ser superada vendo-se certas verdades espirituais e atendo-nos a elas. Deus não é uma pessoa. Não podemos ler a mente dele. A essência de Deus é a consciência. A consciência pode ser usada para violência ou para a paz, a escolha é nossa. Quando expandida, a consciência humana escolhe a não-violência, pois ela é compatível com o amor. Se esses princípios são válidos,
Então Deus não precisa saltar no meio dos assuntos humanos. Ele representa a pura essência da vida e do amor. Para que eu resolva minha angústia pessoal com relação à guerra, preciso transformar minha consciência até que a violência não seja mais uma opção. A essa altura, este é um argumento familiar. Milhões de pessoas o compreendem. Por que deveria a religião hesitar? Não deveria. Não tem de fazê-lo. Se qualquer religião fizesse a mesma escolha para ingressar no caminho da paz que as pessoas estão fazendo todos os dias, a fé voltaria a ser uma força viva. Que tipo de mudanças isso acarreta? Você já as conhece, pois elas se aplicam a você, mas sejamos explícitos. A religião precisa colocar a responsabilidade da violência diretamente no lugar dela, ou seja, na mente de cada pessoa. Precisa parar de julgar aqueles que estão fora da fé como pecadores condenados por Deus. Precisa parar de defender qualquer forma de guerra. Precisa parar de afirmar ser o único caminho para Deus. Precisa abandonar a arrogância e a alegação de autoridade. Precisa renunciar à ganância e ao desejo de poder. Precisa descobrir como devolver o amor ao seu verdadeiro lugar de supremacia. Essas mudanças poderão não ocorrer durante a vida, mas não podemos fingir que são meramente opcionais. Tampouco são as lamentações de um inimigo da igreja. Durante a minha infância e adolescência, frequentei escolas religiosas durante anos. Fui tocado pelas profundas convicções religiosas dos meus pais. Todos os dias ao amanhecer, minha mãe ia diariamente ao templo, ao nascer do sol, para rezar para Rama. Meu pai foi sepultado de acordo com ritos hindus que datam de milhares de anos. Provavelmente fixei mais profundamente a minha identidade na religião do que a pessoa típica que se considera defensora dos valores tradicionais. No entanto, também sou uma pessoa moderna e o que presenciei depois dos dias da minha criação religiosa é óbvio demais para ser desprezado. As concepções que dominam nosso entendimento atual da natureza humana tornaram a religião irrelevante. Essas novas concepções são basicamente científicas e explicam a violência de uma maneira completamente não religiosa. Converti-me à ciência na escola de medicina e sei que as convicções que dominam o pensamento científico são muito poderosas. Uma convicção, introduzida por Sigmund Freud, é que a nossa violência é oriunda no inconsciente. Nessa visão, existe uma esfera sombria dentro de todos nós que Carl Jung chamou de sombra. Essa esfera encerra impulsos atávicos de raiva e medo. Não entramos em contato com a sombra na vida cotidiana, fingimos que ela não existe, infelizmente, essa atitude nos torna escravos dela. Quando as guerras são deflagradas, a sombra acende à superfície e causa destruição. A visão psicológica da violência torna a religião irrelevante porque só podemos evitar ser escravizados pela sombra se a explorarmos, se a trouxermos à luz da consciência. A exploração da sombra repele as pessoas religiosas. Elas preferem viver com o drama do pecado e da redenção, no qual os procedimentos são bem definidos. Se erramos, Deus nos condena, se acertamos, Deus nos recompensa. Basicamente, esse é o relacionamento do filho com os pais. Na estrutura familiar, a recompensa e o castigo funcionam, pois as crianças precisam aprender as lições do certo e do errado, mas, quando essa dinâmica é estendida para a idade adulta, as fraquezas são gritantes. O adulto que deixa a moralidade para um Deus parental abdicou da responsabilidade de ser um agente ativo para o bem. O adulto que pensa que os impulsos ocultos de raiva e medo são um pecado inato está abdicando da responsabilidade de extirpar a escuridão. A guerra e a violência derivam da consciência de cada pessoa. E o que no fundo dizem todas as religiões, e quando a religião é usada como uma maneira de evitar a autoconfrontação ela morreu. O segundo ponto de vista habitual a respeito de por que a violência existe é genético. A genética baseia-se nas leis darwinianas de sobrevivência. Se uma característica torna uma espécie mais fraca, limitando a sua capacidade de sobrevivência, essa característica desaparece, levando consigo os seus genes. A violência, portanto, não encerra um significado moral. No passado, tínhamos que matar ou ser mortos.
Os homens precisavam arrancar violentamente suas parceiras das mãos dos outros homens. Todos provavelmente estupravam com violência as mulheres que desejavam. Várias tribos tinham que ganhar a guerra contra outras tribos que cobiçavam suas terras, sua comida e suas mulheres. A genética torna a religião irrelevante porque na visão dela somos animais, um desdobramento da família dos primatas ao lado dos gorilas e dos chimpanzés. Já abordamos essa perspectiva. Como os genes do Homo sapiens diferem apenas em 1% dos genes dos gorilas, o argumento parece irrefutável, e a essa altura as pessoas estão de tal modo convencidas da veracidade dele que comparar-nos a anjos parece puro sentimentalismo. Hamlet é o mais deprimido e suicida dos grandes heróis da literatura, e, no entanto, ele diz o seguinte sobre os seres humanos: na forma, é como um anjo, na apreensão, é como um deus. A genética racionalmente salientaria que na forma estamos apenas alguns passos à frente do homem de Neandertal, e provavelmente também na apreensão. A religião talvez não estivesse perecendo devido às suas falhas internas sem a ciência, mas tendo a ciência contra ela, não existe muita esperança. O avanço revolucionário de Freud recua há um século. O de Darwin, há um século e meio. O período intermediário tornou a religião cada vez menos confiável. Nossa tarefa hoje é restaurar a esperança fazendo uma entre duas coisas que são na verdade opostas. Continuar a defender até o fim a religião tradicional, por mais que ela contrarie a razão. 2. Exortar a religião a evoluir para que ela adquira o tipo de relevância que a ciência não consegue derrotar. Embora possa parecer que as pessoas religiosas escolhem a primeira alternativa em números esmagadores, creio que as aparências são enganosas. As pessoas com objetivos religiosos vêm descobrindo novas maneiras de pensar em Deus, examinaram a física quântica para explicar a realidade de uma forma que torna os milagres e a existência da alma ainda mais verossímeis do que eram na religião tradicional. O espírito retornou, não como a obediência cega a um cânon, e sim como uma exploração pessoal da consciência. Ainda fazemos as mesmas perguntas milenares a respeito de quem somos e de onde viemos. As mesmas respostas milenares, ou seja, que somos seres espirituais que viemos de Deus, chegam até nós, só que agora o caminho foi percorrido de olhos abertos e com a mente expandida em vez de com uma rígida fidelidade ao dogma. E a guerra? Deus pode nos mostrar como evoluir a partir da nossa angústia atual reconstituindo os passos que nos conduziram a ela. Deus mostra o caminho através da consciência, porque Ele é consciência. Se a sua mente está em conflito, sente-se culpada ou é esquizoide, você só pode ver Deus através dessas lentes. Se a sua mente é organizada, coerente e clara, só pode ver Deus através dessas lentes. Você não pode escapar de um fato fundamental: em qualquer estágio da evolução pessoal, está vendo a realidade como você mesmo. A história bíblica de como Deus criou o homem à sua imagem não está completa se não compreendermos que o homem retribuiu o favor criando Deus à sua imagem. Existem tantas versões de Deus quanto existem pessoas no mundo. No entanto, podem ser simplificadas em 7 estágios que correspondem aos 7 estágios da consciência em companhia. Eles são como óculos que nos conferem um determinado ponto de vista do mundo. À medida que a evolução prossegue, Deus se modifica. O nível de consciência que faz de Deus um defensor da guerra e uma fonte de medo muda e é substituído por um Deus pacífico e amoroso. Não obstante, esse Deus só é sustentável se a nossa consciência tiver mudado para apoiá-lo. Essa é uma das leis que governam a espiritualidade. O divino evolui à medida que evoluímos. O caminho da paz depende de vivificar essa verdade, passo a passo. Deus é revelado em estágios. Primeiro estágio, caos, conflito e guerra. No estágio menos evoluído de Deus, ele dirige um mundo repleto de desastres imprevisíveis. Os seres humanos enfrentam a natureza no estado bruto, inclusive a sua própria natureza. Um mundo de bestas que atacam e se alimentam umas das outras converte-se em uma sociedade na qual o homem é o lobo e ao mesmo tempo a vítima. O comportamento é atávico, um retrocesso à escolha física primitiva apresentada pela situação de lutar ou fugir.
Quando alguém está no primeiro estágio, a hierarquia emaranhada é dominada pelos seguintes elementos: medo, eventos casuais, reações cegas, lutar ou fugir, inimigos por toda parte, opressão, depressão, iniquidade. Este estágio de consciência cria uma tremenda incerteza, como confirmado pelos dias que se seguiram ao atentado de 11 de setembro. O público americano sentiu ondas de choque e medo. O terror criou o potencial para o caos e a solução era se organizar e lutar. Essa mudança estava personificada no prefeito Rudolph Giuliani, que reagiu com grande eloquência no primeiro dia, unindo o público através de uma sincera reação de profundo desalento. Ele falou de perdas grandes demais para o coração poder suportar. À medida que o tempo foi passando, Giuliani tornou-se um militante linha dura contra o terrorismo, exigindo qualquer sacrifício para derrotá-lo. Os líderes precisam demonstrar que não compartilham o medo do público, de modo que têm uma reação exagerada e se apossam do poder e do controle. A reação automática deles é negar a liberdade a toda a sociedade, porque os malfeitores florescem onde quer que haja uma liberdade excessiva. Essa afirmação corresponde ao oposto da verdade, mas isso é desconsiderado. Enquanto escrevo estas linhas, na sequência do ataque terrorista à escola em Beslan, o presidente Putin, da Rússia, como era esperado, exigiu mais poder de governo, uma tomada de posição mais dura contra o inimigo e uma atitude mais rígida e agressiva, exatamente como o presidente George W. Bush fez depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Nesse estágio, Deus espelha essas atitudes aterradoras. Ele é hostil e inflexível. Condena os seus inimigos, contra os quais deseja uma vingança absoluta. Seria um erro identificá-lo com um Deus totalmente compatível com o Antigo Testamento, embora Jeová exiba essas características. Até mesmo Cristo recebe algumas passagens a respeito de pecadores sendo lançados no abismo com gemidos e ranger de dentes. Como em todo estágio de consciência, Deus precisa se encaixar no mundo que criou. Assim, um mundo de desastres aleatórios e imprevisíveis trazem à tona um Deus caprichoso e voluntarioso. É preciso temê-lo e aplacá-lo para que ele não desencadeie uma vingança. Imploramos para ser redimidos dos pecados, mas esperamos o pior, uma vez que o pecado nunca é realmente abolido, o que faz com que mereçamos qualquer coisa que aconteça. Mas o caos que as pessoas temem tão profundamente é na verdade interno. Ele existe na nossa consciência e tentar projetá-lo nos nossos inimigos não dá certo. A guerra contra o terrorismo está fadada a fracassar, porque se tudo o que escolhermos ver nos inimigos estiver em toda parte, estaremos destinados a ter uma safra de inimigos que se reabastece eternamente. Este primeiro estágio termina quando a consciência muda. Existe uma contradição interna em um Deus que cria desastres e depois espera que o adoremos como resposta aos nossos temores. Não é ele também a fonte dos nossos receios? A tática impraticável neste estágio é conquistar o medo transformando-o em raiva. A transformação mágica do medo em raiva jaz por trás de toda a reação militar. Os exércitos personificam o desejo de serem duros, invulneráveis, fortes e agressivos. Essa postura parece o oposto do medo, que faz a pessoa sentir-se fraca, vulnerável e fora de controle. No entanto, o medo só pode ser neutralizado quando é efetivamente enfrentado pelo que ele é. Nesse ponto, o primeiro estágio chega ao fim e Deus adquire uma nova face. Segundo estágio, lei, ordem e realização. No estágio seguinte, Deus dirige um mundo onde a lei predomina. O caos do primeiro estágio deu lugar à ordem. Contemplamos um mundo no qual a natureza permanece dentro dos seus limites, governada pelos seus princípios previsíveis. Este é um mundo mais benigno que traz à tona um Deus mais benigno. Eu poderia chamá-lo de um Deus conservador. Ele aparece no Antigo Testamento depois da catástrofe em que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Estão debaixo de uma terrível maldição, mas a vida normal precisa continuar. Desse modo, a Bíblia principia a recitar as inúmeras leis que devem governar a vida civil, começando pelos 10 mandamentos, mas logo desenvolvendo centenas de preceitos. Deus se interessa em proporcionar uma vida boa e virtuosa aos seus filhos. No segundo estágio,
a hierarquia emaranhada é dominada pelos seguintes elementos: organização, ordem, cooperação, leis, dinheiro, sociedade civil, competição, mercado livre. Nenhuma dessas palavras encerra uma conotação religiosa, mas permeiam todas as tradições religiosas. As leis de Manu na Índia são comparáveis às de Moisés. Todas fornecem um plano para que os seres humanos vivam juntos de maneira que algo sólido possa ser alcançado. Este é o estágio no qual a guerra torna-se irracional, um expediente para a obtenção de mais terras, dinheiro e poder. As pessoas ainda vivem com medo, mas que, como sempre, está oculto atrás da máscara dos negócios. Deus não é mais tão caprichoso. O último ato bíblico no qual ridiculariza os seres humanos encontra-se no livro de Jó, que começa com Jeová apostando com Satã que o homem virtuoso não pode perder a fé por meio de provações de inominável aflição. Jeová não está do lado errado da aposta, mas é tão manipulador quanto Satã. Deus se deixa limitar por leis, as pessoas não precisam mais adivinhar o que ele quer. Essa necessidade é claramente mais humana do que divina, e atende muito bem à sociedade. No entanto, ordem não é o mesmo que amor ou perdão. Quando transgredimos as leis de Deus, merecemos ser castigados, às vezes inclusive com a morte. Desse modo, nem a raiva nem o medo são resolvidos neste estágio. Ao competir com a natureza bruta, os seres humanos sempre terão medo de serem destruídos. Eles se mostram igualmente temerosos de se apresentar diante de um juiz, humano ou divino, que tem o mesmo poder. A contradição embutida no segundo estágio é que a violência e a ordem não podem coexistir sem tensão. Até mesmo as sociedades mais racionais continuam a travar guerras, elas apenas desenvolvem maneiras mais eficientes de criar a destruição. O Deus do segundo estágio talvez queira que os seus filhos tenham uma vida boa, mas ele se sente totalmente à vontade com a violência. Neste estágio, a guerra continua a ser uma opção, mas uma opção perigosa, coloca-se em perigo a prosperidade de uma nação. Os líderes são, portanto, forçados a fingir que as guerras não custam realmente o que custam, que a prosperidade e a guerra podem até andar de mãos dadas. A tática impraticável no segundo estágio é o materialismo, a ideia de que possuir um número suficiente de coisas boas eliminará o sofrimento. A pessoa típica do segundo estágio pode ser um estudante esclarecido, de classe média, que consegue um adiamento do serviço militar. A educação e o privilégio são invocados como uma indicação de que a pessoa está acima da guerra. No entanto, a verdade é que as guerras são a emergência de impulsos inconscientes. Enquanto estes últimos não forem enfrentados, a única escolha da violência é persistir. A condição material da pessoa é irrelevante. Os países pobres vão para a guerra e os ricos também. Quando as pessoas enfrentam o fato de que o sucesso material não resolve o problema latente da violência, o segundo estágio chega ao fim. Terceiro estágio: harmonia, solidariedade, introspecção. Neste estágio, Deus é indulgente. Ele governa um mundo que não é mais obscurecido pela presença do Pensador. Os seres humanos têm agora uma autoimagem melhor. O mundo é um lugar de harmonia e se parece mais com uma área de recreação do que com um campo de batalha. Tudo se acalma, e os seres humanos começam a explorar a possibilidade de que a natureza não seja determinada por Deus. Ela está evoluindo, as coisas mudam e, portanto, podem se tornar ainda melhores. No terceiro estágio, a hierarquia emaranhada é dominada pelo seguinte: introspecção, estabilidade, paz, apreciação, indulgência, abertura, autoaceitação, ausência de críticas, dedicação. Neste estágio, os seres humanos se dão conta de que são pastores do planeta. Ao aprender a cuidar de nós mesmos, aprendemos a cuidar da criação de Deus. Ao mesmo tempo, Deus voltou-se em uma direção mais benevolente. Perdeu todo o desejo de vingança. Repousa acima do mundo, feliz por deixar seus filhos levarem a própria vida. Ele está satisfeito por ter criado um ambiente harmonioso no qual os seres humanos possam se desenvolver. Neste estágio, olhamos para dentro de nós porque não receamos o que podemos encontrar. O lobo voraz foi embora. Existem poucos predadores internos.
Embora as sombras e os impulsos inquietantes sejam muitos, não são suficientes para perturbar a impressão fundamental de sermos adequados. A autoaceitação é uma nova possibilidade. A dignidade pessoal inclinou a balança contra o pecado. No terceiro estágio, não existe o desejo de guerrear. Tudo gira em torno da paz como o estado normal da vida. A maturidade despontou e percebemos que só podemos encontrar a paz respeitando nossos irmãos e irmãs, e tratando-os como iguais. As sociedades entram no terceiro estágio quando estão dispostas a reconstruir as ruínas de um país inimigo. Este também é o estágio da moralidade no qual podemos odiar o pecado, mas amar o pecador. Em outras palavras, uma pessoa pode fazer coisas más sem ser considerada uma má pessoa. Neste estágio, os líderes são pacificadores e humanitários. O comportamento deles não é mais competitivo ou beligerante, e sim solidário. Lincoln foi solidário em comparação a Ulysses G. Grant, e Bill Clinton é solidário quando comparado a George W. Bush. As ações deles precisam ser compatíveis com a indulgência, e sua política reúne diversos interesses. A tática impraticável no terceiro estágio concentra-se na sombra, nossa parte oculta que encerra uma grande quantidade de raiva, medo e destruição provenientes do passado. O exame interior sempre traz à luz a sombra, mas não existe uma maneira prática de enfrentá-la. As pessoas no terceiro estágio frequentemente fingem estar mais tranquilas e ser mais tolerantes e indulgentes do que realmente são no fundo. Não estão sendo hipócritas. Mais exatamente, a descoberta de que a paz é possível é por demais acalentada para ser abandonada e, para a maioria das pessoas, enfrentar os demônios interiores não é um processo pacífico. Quase todas as sociedades chegaram hoje a um ponto no qual um Deus pacífico tornou-se desejável. Essa foi uma conquista da evolução, embora tenhamos a tendência de recuar aos estágios inferiores quando as pressões da raiva e do medo tornam-se fortes demais. As religiões intolerantes são hoje minoritárias, pregar o ódio e o medo não é aceitável para a maioria delas. No entanto, a evolução ainda tem um longo caminho a percorrer. O Deus do terceiro estágio ainda não é completamente amoroso ou compassivo, ele ainda não acolheu favoravelmente os seres humanos como co-criadores da própria realidade, mas, mesmo assim, o fundamento do passo seguinte foi assentado. Quarto estágio, discernimento, crescimento consciente, desprendimento. O Deus deste estágio é um mestre na revelação da verdade oculta. Ele dirige um mundo envolvido em mistério. Para conhecer Deus, a pessoa precisa pela primeira vez estar disposta a desistir do materialismo, pois as dádivas da revelação originam-se das camadas invisíveis da realidade. Elas são provenientes do que na Índia é conhecido como o corpo sutil, Sukshma Sharir. Prefiro o termo corpo sutil à noção ocidental moderna do inconsciente, porque esta última implica um lugar de escuridão e instintos cegos. O corpo sutil é a própria sabedoria e, quando uma pessoa começa a ter acesso a ele, um fluxo de discernimento começa a emergir. O Deus do quarto estágio é misterioso, mas deseja ser conhecido. Neste estágio, a hierarquia emaranhada é dominada pelos seguintes elementos: intuição, mistério, verdade interior, desprendimento, independência de julgamento, aceitação, crescente concentração em si mesmo. Deus está refletido na repentina descoberta de que a origem da realidade pode estar dentro de nós. O vislumbre dessa possibilidade torna o mundo interior fascinante. Descobrir a nossa verdade torna-se extremamente importante. Como ninguém pode nos dizer qual é a nossa verdade, nós nos desligamos da autoridade externa. Neste estágio, Deus não deseja mais ser uma autoridade. Ele é uma presença oculta que se revela aos poucos. Nas raras ocasiões em que uma pessoa com um profundo discernimento como Václav Havel, o primeiro presidente da Checoslováquia livre, chega ao poder, podem ocorrer períodos extraordinários, em geral muito breves, de um despertar nacional. Gandhi e Lincoln também governaram em períodos assim, embora ambos tenham tido que enfrentar uma época de grande tumulto social. Neste estágio, os líderes precisam ser completamente genuínos, seres humanos complexos que possuem o raro talento de também ser uma personalidade pública. Governam por meio da sua presença, que é sentida por aqueles que os cercam como sábia e, por vezes, virtuosa.
O Deus do quarto estágio merece ser amado sob todos os aspectos. Ele é a essência do entendimento. Qualquer pessoa que se sinta próxima dessa versão de Deus terá alcançado um grau de desprendimento, ou seja, a capacidade de ficar fora de si mesma. O desprendimento é desapego, porém não indiferença. As pessoas que estiveram perto da morte na guerra ou em um acidente de carro falam da calma repentina que as invade. Independentemente da ação violenta ao redor delas, elas se sentem separadas, como se estivessem contemplando a cena de outro lugar, a partir do qual tudo está sendo providência do, não existe resistência a nenhum evento externo. A espiritualidade torna-se muito mais execuível no quarto estágio, porque pela primeira vez nos mostramos dispostos a deixar a vida dirigir a si mesma. A ânsia desesperada de estar no controle é praticamente inexistente. Como somos uma testemunha, nossa participação nos assuntos do dia a dia deixa de ser extrema. O ganho e a perda não são opostos, desempenham um papel em um plano maior. Começamos a enxergar a verdadeira possibilidade de alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Neste estágio, a guerra parece estranha e inútil. Ela só pode surgir da ignorância, de modo que nos posicionamos para tentar acabar com essa ignorância. A limitação do quarto estágio é que nele uma solução comum para a guerra e a violência não é encontrada. Por mais que a desejemos, o fato de estarmos separados das outras pessoas as torna mais inacessíveis, além de não mais se relacionarem bem conosco. Parecemos não estar interessados nas ambições delas. Não participamos das preocupações delas. Constatamos que o discernimento não é suficiente para modificar o mundo. Quinto estágio: criatividade, descoberta, inovação. O Deus deste estágio é um criador absoluto e governa um mundo que deseja reinventar a si mesmo. A nostalgia de um jardim do Éden perdido chegou ao fim, pois os seres humanos sentem-se suficientemente fortes para moldar um mundo que expressará os impulsos criativos deles. Este é um estágio de poder novo que encerra uma quantidade tão grande de energia e vitalidade, que o desapego pode ser bem aproveitado como uma proteção contra as distrações externas. No quinto estágio, a hierarquia emaranhada é dominada pelos seguintes elementos: criatividade, arte e ciência, exploração, rebeldia, exigência de liberdade, concentração, surtos de inspiração, energia ilimitada, intolerância com relação a limites, anti-autoridade. Todas essas palavras se aplicam aos precursores da história da humanidade, de Galileu a Einstein. Eles são os exploradores da consciência e não toleram ser confinados. O Deus deste estágio se parece com eles, porém em uma escala infinita. Em vez de criar um mundo e relaxar a absentia, Deus está constantemente criando. A Gênese é um eterno processo que tem lugar em infinitas dimensões. Neste estágio, os líderes são exemplos de humanidade. O tempo e o lugar desmoronam. Um Newton ou um Mozart serve de inspiração a gerações através dos séculos, desconsiderando as fronteiras nacionais. Os verdadeiros criadores são tão poderosos que os políticos, com a sua luta de foice de interesses conflitantes, não conseguem contê-los. Napoleão proclamou a si mesmo membro desse nível e passou todas as horas em que esteve acordado reconstruindo a França à sua imagem, do sistema jurídico aos botões dos casacos dos soldados, dos monumentos públicos ao sabor da comida e à moda. Esse período inigualável terminou quando ele se tornou um monstro do ego e destruiu a si mesmo. Ao querer que tudo no mundo fosse estampado com o seu nome, perdeu a conexão criativa que durante 2 décadas o fizera parecer sobre-humano. Napoleão acabou se tornando um homem muito comum, passando longas horas sentado na banheira em Santa Helena, ditando memórias de uma glória esquecida. Ele próprio estava consciente de que a conexão criativa tinha se rompido para sempre. No quinto estágio, a tática impraticável é que um mundo novo não pode ser inventado por nenhuma pessoa, por mais inspirada que ela seja. Os grandes artistas vivem em uma fantasia de criatividade totalmente desimpedida, mas o poder deles termina em uma folha de papel ou em um tela. Por outro lado, a inspiração é uma força poderosa, e, nos momentos em que estamos na presença das grandes criações de um gênio, sentimos-nos elevados a um novo nível de verdade. 2 outros problemas ainda limitam o quinto estágio, a anarquia e o isolamento.
Os criadores odeiam a restrição e desprezam a autoridade. Basta lermos as intermináveis queixas de Michelangelo sobre o Papa Júlio. A ideia de submeter-se até mesmo à suprema autoridade da Igreja era para ele quase uma impossibilidade emocional. No entanto, um mundo de criatividade restrita seria uma absoluta anarquia. Os grandes criadores acabam vivendo isolados, incapazes de mudar o mundo e ao mesmo tempo incapazes de se mesclar com ele. Deus neste estágio é um criador tão puro que está quase além da compreensão humana. Ele não consegue transformar a humanidade à sua imagem enquanto ainda permite a existência da fragilidade humana. Sexto estágio: visão, compaixão, amor. O Deus deste estágio ama todos os aspectos da humanidade e governa um mundo que se entrega a ele mesmo quando isso não é solicitado. O poder torna-se oposto do que era. Deixando de se agarrar a qualquer tipo de ameaça, ele procede do amor, sem nada pedir, mas ao mesmo tempo inspirando uma completa devoção. A pessoa neste estágio tornou-se visionária. Não mais cuida de si mesma como um indivíduo. Todos os seus pensamentos e ações são uma expressão de amor pela humanidade. Os rótulos do bem e do mal estão quase extintos. Cada criatura viva é aceita no abraço da compaixão. No sexto estágio, a hierarquia emaranhada é dominada pelos seguintes elementos: visão, compaixão, milagres, completa transformação, fim da personalidade voltada para o futuro, morte do ego, entrega. O Deus do sexto estágio praticamente não está ligado ao tempo e ao espaço. Ele inspira os visionários que vivem para a transformação que um dia trará o céu para a terra. Em vez de se interessarem pelos eventos do cotidiano, os visionários têm a faculdade da segunda atenção, são capazes de ver a aproximação de uma humanidade transformada. Buda e Jesus, Sócrates e Lao Tse, Maomé e Confúcio erguem-se no limiar entre o tempo e o intemporal. Convertem a existência eterna em uma possibilidade humana. Esse limiar é um lugar mágico, porque nele as leis duras da matéria e da energia são suavizadas. Os visionários conseguem fazer milagres. Alteram a realidade e nesse sentido são como metacriadores. Sem utilizar substâncias físicas, a influência deles faz com que o futuro se modifique através de métodos invisíveis. Adoro uma frase que ouvi anos atrás: essas são as pessoas que precipitam a realidade na Terra. Neste estágio, Deus é pura bênção, pura graça. A luz dele responde às orações impregnando a realidade grosseira com uma divina presença. Podemos sentir isso nos locais muito sagrados. Existem sempre comunidades espirituais nesses lugares, pois as pessoas que conseguem sentir essa fragrância de divindade desejam ficar perto dela o máximo possível. Neste estágio, os venerados mestres da humanidade tornam-se santos, veículos puros para a graça de Deus. A vida no sexto estágio não encerra a dualidade. O problema do julgamento desapareceu. Ninguém é visto como mau ou inaceitável. Nenhum evento é extrínseco ao objetivo de Deus. Os piores aspectos da vida humana são abençoados para que possam ser transformados. Existe um vestígio de luta deixado na guerra para as almas humanas, mas trata-se apenas de um símbolo oriundo de uma perspectiva inferior. A luz não trava a guerra. Ela permeia toda a criação e espera ser notada com infinita paciência. Ainda existe à frente mais um estágio de evolução, porque a esfirrada eternidade ainda acena. Essa esfera está além da mudança e da transformação e não reconhece nenhuma distinção entre o passado, o presente e o futuro. Sétimo estágio: unidade, existência, eternidade. Neste estágio final de evolução, Deus perde todas as qualidades. Ele não está mais aqui ou acolá, dentro ou fora, perto ou longe. Ele tornou-se a existência pura. O único atributo dele é expresso na voz que vem da sarça que ardia em chamas, mas não se consumia, que disse a Moisés: eu sou aquele que sou. O mundo que esse Deus governa está completamente unificado. Todas as diferenças desapareceram. O buscador chegou à origem e não ao fim ou ao início. A hierarquia emaranhada também desapareceu no sétimo estágio. Este estado final está além das palavras e é mais bem descrito pela ausência de qualidades, incriado, imortal, ilimitado, intemporal, além dos opostos, além dos pensamentos, inconcebível. Isso nos deixa com um adjetivo supremo.
O sétimo estágio é real. A pessoa que chegou tão longe está desprovida de todas as ilusões. Ela só experimenta o que é eternamente verdadeiro. Não posso fingir apresentar uma imagem deste estágio sob o aspecto de como deve ser estar nele. Nem mesmo tenho certeza de quem já o habitou, considerando-se que os mais antigos documentos espirituais, como o Rig Veda, não possuem um autor. As fontes desses documentos primordiais receberam nomes como Vyasa e Vashista, mas as suas verdadeiras identidades foram levadas pelo fluxo da história. No entanto, o estado da unidade não é mítico. Ele jaz na essência de todas as tradições espirituais. E é mencionado sempre que um grande mestre é pressionado para responder à pergunta quem sou eu? 6 diferentes respostas podem ser dadas a essa pergunta, que se encaixam em cada um dos principais estágios de consciência.